A Gislane Tá, Balan, então seja bem-vinda. obrigada. Agradeço muito. Eu Então, agradeço. conta pra gente quem você é e suas experiências com o Psyche. Ok, então boa noite, Beth, boa noite, Dani. Obrigada pelo convite, né, de ter esse espaço, né, para a gente falar um pouquinho sobre o Psyche. Eu acho que é bem importante porque eu fiz o curso do Psyche em novembro do ano passado, né? Então, eu vou começar me apresentando e falando um pouquinho da formação e daí vou falar um pouco da minha experiência com o Psyche. Então, eu sou a Ótimo. Gislaine, moro em Florianópolis, eu sou fisioterapeuta, já trabalho há alguns anos com a microfisioterapia e já conhecia, assim, o Psyche dos professores, dos colegas, né, e sempre queria fazer o curso, mas por circunstâncias da vida não dava certo. Até que teve uma situação, e eu vou começar contando, né, da minha história com o Psyche, que eu falo que os planetas se alinharam, né? E aí deu tudo certo, deu ir para a formação em novembro. Eu descobri aí que a Beth ia vir para o Brasil, né? Muitas pessoas me escrevem falando: Ah, o Psyche, você foi para os Estados Unidos, né? E não conhecem o Psyche ou acham que a formação é realizada lá, inclusive colegas, né, da fisioterapia. Então, desde que eu fiz a formação, eu acabo recebendo algumas mensagens esclarecendo, daí passo contato, né, a Dani ali, né, que é responsável por fazer esse link. E então o Psyche acabou que eu ia fazer na pandemia, né? A Beth estava no Brasil, aí veio a pandemia, aí não deu, então tudo deu certo para eu fazer em novembro. Aí, como ele é ministrado em São Roque, né? Peguei a bebê, a filha, o marido, fomos de Malicuia para São Roque, passar 11 dias para fazer a formação completa, né? Que são os 3 módulos, básico, avançado e a maestria. O Psyche entrou, então, na minha vida há muito tempo. Eu queria fazer, como eu sentia a necessidade de trabalhar crenças limitantes com, então, meus pacientes, né? O Psyche, a gente fala parceiros, porque eu acho muito bonito isso, da gente trabalhar não como um guru, mas como alguém que trabalha junto com o outro, né? E a minha experiência até aqui, as pessoas falam, ah, é você que sabe. Eu falo, gente, a gente tem ainda essa tendência a querer que o outro conheça mais a gente do que a gente mesmo, né? E eu fui então para o curso porque eu tenho uma bebê que está com 1 ano e 10 meses, com 1 ano e 5 meses, eu ainda não menstruava e fui fazer um check-up e a profissional falou que eu estava, mesmo com os exames não dizendo isso, que eu estava na menopausa, então com 38 anos. E aí, mesmo nesse caminho de autoconhecimento, isso mexeu comigo, nessa sentença. Eu falei, como assim? Eu não me sinto na menopausa. E eu olho para as minhas irmãs, a minha mãe, que entrou com 52 anos, então eu achava assim uma loucura tudo isso. E lá no curso, então, a formação é muito bonita. A gente tem uma irmandade mesmo, né? A gente conhece pessoas e se conecta de uma forma muito bonita, né? O lugar já é muito lindo, né? O espaço arco-íris é muito especial. A gente se apaixonou pelo lugar, né? Minha filha ficou muito bem lá. Falei, lá parece que é um lugar blindado, a gente não fica doente, não acontece nada. Sim, Lá, é muito sim. especial. E aí eu equilibrei a crença, né, de que o meu corpo ovulava e menstruava normalmente, que eu tinha um corpo equilibrado, né? Tem um corpo equilibrado, né? Que a gente usa o presente, não o passado nem o futuro. E em 5 dias foi impressionante que a minha menstruação voltou, né? E faz 4 meses que eu menstruo normalmente. E muito melhor de como era antes, né? Sem dor e de uma forma muito bonita, assim. Equilibrei muito, de uma forma muito bonita isso. E até meu marido falou: Nossa, essa profissional aí, né, que falou. Eu falei: Mas ela foi necessária, né? Porque graças a ela, né, eu fui até Sim. o CK, né? E então, de novembro para cá, eu atendo com o Psyche toda semana. Eu já fiz alguns atendimentos online, eu acho muito especial isso, né? Como mãe de uma bebê pequena, ter a possibilidade de atender Sim. online, isso é maravilhoso, né? E com a mesma qualidade de presencial. Atendi até uma parceira na Austrália, então foi uma experiência bem bacana para mim, assim, bem legal.
Teve uma parceira, então vou falar um pouquinho dos casos clínicos, né, para a gente também não tomar muito Ok. tempo. Teve uma parceira recentemente que eu atendi, que ela falou: Olha, eu estou no processo que eu quero me recolocar no mercado de trabalho. Muitas pessoas estão chegando nesse sentido de se recolocar, veem a necessidade, né, da questão financeira. E quando a gente foi fazer o equilíbrio, ela falou: Nossa, Gi, tá vindo muita informação da minha infância. E eu falei: vai, vivencia, né? Vivencia o que está acontecendo. E aí ela, assim, ficou muito emocionada e falou: Nossa, é muito claro, parece que eu voltei no tempo. Eu me vi com uniforme de saia, uma menina escrevendo coisas de mim na parede, o menino erguendo a minha saia. E deixa eu te falar, durante o equilíbrio eu fui lá e revidei. Me desculpa, mas eu bati na menina e começou a falar assim. Eu falei, mas é a forma como, né, você encontrou de ressignificar isso, né? Porque ela falou que naquele momento ela lembrou muito assim do que impulsionava ela essas crenças de do que ela voltava para aquela cena do que escreveram dela, criança, né? Que ela era Uhum. burra, então crenças que se instalaram, né? Então, como a gente aprende no curso sobre as crenças, né, de quando elas se instalam, né? Então a gente tem esse sistema de crenças aí até os 6 anos, né, que a gente herda dos nossos familiares. Depois a gente vai tendo um filtro. Então é muito comum, né? Teve uma parceira que falou: Olha, eu achei maravilhoso que eu comecei a divulgar bastante o Psyche. Muita gente falou: Nossa, não conhecia e pede para explicar. Então vou mandando material, né, que eu vou elaborando. E aí ela falou, mas eu acho que eu não preciso fazer, o que que você acha, né? Já é uma paciente de micro. Aí eu falei, olha, a frase que a Beth fala no curso, né? O que que acontece hoje que é diferente de como você gostaria que fosse? Ela, nossa, muita coisa, então eu preciso fazer o Psyche, né? Aham. E aí começou a trazer crenças, porque falta muito ainda para a gente a consciência corporal, né? Da Uhum. gente ver a gente sabe o que bloqueia, mas eu noto isso durante a sessão, né? Da gente elaborar as metas. Como que eu vou colocar isso no papel, né? Geralmente falar, confio em você para fazer. Eu falo, não, né? A gente está junto, mas tem que partir de você. Sim. Então, eu atendi uma parceira que ela tinha muita dificuldade com a constipação intestinal. Então, tem muitas pessoas já que eu atendi com sintomas físicos, né? Uhum. E ela tinha constipação desde bebê. Ela se feria ao ir ao banheiro, né? Ficava dias, quase uma semana sem ir ao banheiro. Oh. Uhum. E a gente fez o Psyche e no equilíbrio, né? Que a gente trabalha, que a gente chama de crença central. A gente trabalhou a questão do desapego e ela falou muito isso, assim, ela falava muito em ser muito apegada, né? Sou muito apegada à mágoa, eu não dou nada meu, e aí eu fico naquela informação. Eu falei, isso é uma crença, né? Que a gente tem que estar apegado, e eu sempre falo, nós não somos, nós estamos, né? Nós estamos Sim. aqui, então a gente tem que trabalhar isso. E aí passaram mais ou menos uns 5 dias. Ela falou, gente, ela é do interior, né? Que eu sou do interior. Ela falou nas palavras dela, né? O Sharkey funciona. Porque agora eu tô indo no banheiro 3 vezes ao dia. Gente, o que Olha é que isso? interessante, Aí né? eu falei, Aham. nossa, que maravilhoso, né? Porque Aham. de repente era uma dificuldade e agora você vai 3 vezes ao dia. Ela falou, não é diarreia, eu não tô doente, eu tô indo no banheiro, parece que tô tirando atrasado, né? E aí eu falo com ela sempre e continua indo ao banheiro. Então é uma Que coisa que ótimo. estou impressionada. Sim. Ela liberou, né? Liberou aquilo, né? Aquela Ah, crença, né? Que sim. mantinha essa condição. Teve daí uma outra situação que eu gosto muito desse caso, que ela veio a princípio para tratar dores físicas, né? E eu achei muito interessante num vídeo de vocês, uma facilitadora falando que quem atendeu ela falou, o Psyche sempre funciona, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa consciência e aquilo que você equilibra de algum jeito, de alguma forma, como a Beth fala, a gente não sabe quanto tempo, mas Uhum. vai acontecer, né?
e a gente muda a nossa percepção, né? A Sim, gente expande a nossa mente, né? Uma chave que a gente vai virar ali, né? Então, sim. vão vir outras situações, e aí é interessante fazer outras sessões, mas para outras situações aí, né? Mas aí ela veio com as dores, e a gente avaliando e conversando, ela chegou até a questão do TDAH, né? Que é o déficit de atenção. Ela falou: não consigo ser organizada na minha vida. E as dores eu achei muito interessante. Eu falei, a gente tem que olhar para a causa, né? O que que apoia essas dores? Porque ela já tinha feito outras terapias e eu acho muito bacana assim o Psyche, porque trabalho com as terapias, então a gente vê que às vezes aquele sintoma tem um ganho secundário, né? Ou Sim. ele se mantém, né? Tem recidivas e até que a gente chega na crença limitante e aí se influi, né? E aí ela falou: Nossa, meu sonho não era ser dentista, era ser psicóloga. Ela carioca, e aí ela falou: Mas o meu pai falou que só poderia ser médica ou engenheira para ser rica. E eu amava psicologia. E para piorar, na TV, eles entrevistaram um vendedor ambulante no Rio que estava vendendo salgadinhos porque psicologia não dava dinheiro. Olha Uhum. que crença que se instala aí, né? Aham. E daí? E aí ela passa na faculdade de odonto, monta o consultório, e aí que a gente chega quando as dores começaram. Sem lesão nenhuma, ela cai numa crise de coluna, porque ela estava sendo contrariada, né? Ela não queria Uhum. estar naquela profissão, né? Sim. E vem de muitos anos de sentimento de inferioridade diante daquilo, né? Porque não é o que ela queria fazer. E aí nós trabalhamos então essa questão do que para ela era muito forte naquele momento, essa questão do foco, né, da atenção, da organização. Ok, então ela decidiu que ela queria olhar para isso naquele momento. E ela falou: tem até já uma meta, né, física, tem uma mesa lá em casa já há 3 anos que tá tudo amontoado lá desde que a gente se mudou. Eu não consigo olhar para aquela mesa, não consigo organizar ela. Então, tudo bem, né? Vamos fazer os equilíbrios, né? Você vai equilibrar e a gente vai, né, observar. Tinha o plano de ação, né? E aí ela me escreveu: Gi, eu quero fazer uma segunda sessão de Psyche, e colocando coraçãozinho, falei: olha, né, algo aconteceu. E quando ela voltou, ela falou assim: olha, eu tenho que te contar. Sabe aquela mesa? Depois que eu fiz Psyche, eu olhei para a mesa e falei: vou organizar essa mesa. Cronometrou, em 1 hora e meia, ela organizou a mesa e passou pontualmente a organizar várias coisas da vida dela. E ela é assistida por um psiquiatra, né, que é integrativo, homeopata, já usava o medicamento, né, já há algum tempo, e falou para ele, entusiasmada: você tem que conhecer o Psyche, você já viu o Psyche, Bruce Lipton, e começou a dar referências, né, porque, Aham. querendo ou não, o Bruce, né, expandiu o Psyche para o mundo, né, Sim. com a teologia da crença. E aí ele falou assim: olha, tudo que você está me falando é do medicamento. Uhum. E aí ela falou: Gi, naquele momento, ele me assiste há anos, eu perdi a admiração por ele. Porque ele inclusive me falou um dia: você não vai se tornar organizado com medicamento, ele vai te auxiliar apenas. Você vai ter vontade de sair da cama, mas você não vai sair organizando tudo. Eu falei: olha, ele te deu a resposta, né? Uhum. Mas enfim, né? Cada um tem seu momento, né? O seu Sim. entendimento. Mas ela ficou deslumbrada assim com o Psyche, foi maravilhoso, né? Esse caso também. Sim. Aí tem um outro caso também que esse parceiro veio pela questão financeira, que tinha vários títulos e não conseguia ter se encontrar profissionalmente, né? E falou: olha, estou numa situação financeira muito ruim. E aí falei: vamos olhar então para, porque a gente tem uma ideia de que a gente só tem uma fonte conhecida, né, de Sim. tudo, né? E a gente tem que acreditar nessas fontes desconhecidas. Sim. Vamos equilibrar então que você ganha dinheiro de forma honesta, de fontes conhecidas e desconhecidas. Aí passou um tempo, ele falou: olha, eu preciso falar, eu acho que eu saquei porque teve uma pessoa que eu auxilio e ela ganhou uma ação e me deu um dinheiro. E aí, Aham. de repente, eu fui num restaurante
e o garçom errou o prato, me deu o prato mais caro do restaurante. E aí eu fui lá falar que queria pagar, aí, que eu não queria prejudicar o garçom. Eles falaram, não, o prato é seu. E começou a ganhar coisas e falou que é isso, né? Eu falei, Sim, são as fontes desconhecidas, as né? fontes desconhecidas, sim, Porque senhora. É a gente é impressionante, né? Aham. impressionante. Ele falou, não, é uma bruxaria, é um negócio assim, Sim, né? sim. Muito E é legal também. interessante que nossa mente é tão limitada para isso, né? Que a Limitada, gente só exato. consegue ver uma opção e não Isso, consegue ver o resto, né? Então, a ideia de eu exato. poder ver tudo isso, né? Isso, exatamente, né? E aí teve também uma parceira muito especial que eu já tratava ela há muito tempo e a gente observava ganhos secundários, né, de uma lesão de pele. E aí quando a gente foi fazer o equilíbrio, né, a gente depois fez o equilíbrio da ligação com a vida e foi muito forte para ela porque ali ela teve consciência do que fazia ela viver aquela situação, que era o medo da solidão, a crença de que ela ia morrer sozinha, ela ia ficar sozinha, né? E também localizamos uma crença lá no início da vida, que ela falou que ela não se sentia na vida, ela não se encontrava na vida. E quando ela era criança, uma senhora vizinha dela falava que ela era uma criança muito feia. Então, ela vivia um relacionamento tóxico onde ela acreditava que era o que ela merecia, porque ela era uma criança feia, ela era um adulto feio, né? E que ela só merecia aquilo, né? E aí Uhum. ela falou, Gi, eu notei uma coisa muito especial, porque eu andava sempre de cabeça baixa. E agora eu ando com a cabeça erguida. Ela falou, eu tomei uma posição diante da vida, eu achei tão bonito isso, né? A Sim, percepção corporal dela, né? sim, Que muitas vezes passa despercebida, né? sim. Aqui em Floripa a gente tem muito funcionário público, então eu tenho atendido muita gente que procura o Psyche para concurso público, acho Uhum. interessante. Eu observei que as crianças têm respostas muito rápidas, assim, muito Uhum. interessante, né? Que a gente atende as crianças depois de 6 anos, né? 6, 7 anos, Aham. antes disso, né? Com alguém, né? Substituindo, mas de uma forma muito bonita para constipação também, alergias, sono. Teve uma mãe que falou: vou colocar uma meta aí de 6 horas, porque já era um lucro, né? Acordava de hora em hora. Vamos colocar sim, né? Se acha que já é o suficiente, passou a dormir 6 horas. E Aham. falou, gente, é incrível, né? Então, eu acho muito bonito, né? De uma forma, como a Beth fala, né? Simples e divertido, porque Aham. a gente carrega muitas crenças do é difícil, do e se. E como eu vi de muitos colegas, né, no início, e a gente, por exemplo, que vem da micro de uma técnica tão complexa, né, e aí fica no início falando, nossa, é tão fácil, né, tão simples, Uhum. e sempre deveria ser assim, né, não precisa ser Sim, complexo, né. sim. E me parece, Gi, que você tem tido bastante sucesso, Sim, mas é que eu estou vendo que te traz uma alegria enorme, né? e eu acho o Psyche de uma leveza, né? A gente atendeu o Sim. Psyche, eu falo até pro Breno, meu marido, assim, eu me sinto leve quando eu tenho sessão de Psyche na agenda, assim, Uhum. porque eu não me sinto cansada fazendo Psyche, eu me sinto feliz, né? E a gente vê os movimentos, né? Aquela a transformação mesmo, né? Sim. Essa chavinha mesmo que muda, né? Da gente conseguir acompanhar já no movimento, né? Que as pessoas ficam Aham. pressionadas com o movimento, né, que é feito, esse equilíbrio dos hemisférios cerebrais, então que o subconsciente está atuando, então eles ficam muito impressionados, né? Aham. Teve um equilíbrio, uma parceira que eu atendi, que ela falava, eu estou aqui por conta da timidez, né? Falei, tudo bem. E ela falou, aí ela falava muito da mãe, porque é a mãe, porque é a mãe, é a mãe. Eu falei, e se a gente olhar por esse aspecto, né? Aí ela falou, pode ser. E ela fez movimentos assim incríveis durante o equilíbrio. Eu falei, você nunca fez alguma outra técnica em relação a reverenciar os teus pais? Ela falou, não.
era impressionante o movimento que ela adotava, que ela estava se posicionando num lugar que ela sempre deveria estar, né? E Aham. a gente tende a fazer isso, né? A falar, não, eu sou assim por conta disso, por conta do outro, né? Quando depende da gente, né? E Uhum. o que eu acho mais especial que eu falo sempre, né? Ninguém é guru da gente, só a gente mesmo, né? Sim, sim. E muito E eu importante vejo isso. Desculpa, Desculpa, Beth. fala, Dani. Que eu Fala. acho muito importante essa questão do guru, não só Sim, em relação a terapêuticas, mas em relação também ao próprio médico, às vezes, né? Porque sim, o diagnóstico não é uma sentença. Você mesmo é um exemplo exato. vivo de que você Uhum. tem um diagnóstico, mas é que isso não é Isso. uma sentença de vida, né? E que a gente tem outras possibilidades. Então, eu acho que ganhar essa possibilidade, essa é uma autorresponsabilidade da gente também buscar a nossa vida dentro do que existe, né? O Sim, Psyche ainda chegando no mundo e sendo conhecido, mas que existem sim possibilidades. Possibilidades e que não são medicamentosas, né? Eu sim. uso muito isso assim no meu consultório, que a gente está migrando de uma medicina curativa baseada nas leis da química, né, que é do medicamento, Uhum. para uma medicina preventiva baseada nas leis da física quântica, né? Sim, E da Que química também, né? Porque o próprio Bruce Lipton mostra que o que a gente pensa gera a química do nosso corpo, né? Então, porque o pensamento é uma criação, né? A gente isso. libera, né, essas sim, moléculas aí e a gente passa a ser mais vigiante dos nossos pensamentos, né? Porque realmente eu falo até no trânsito, né? Às vezes alguém corta a tua frente, depende do que você fala ali, aquilo ali vai gravitacionar ao teu redor e vai aquela pessoa, a sim, pessoa pode até bater o carro, né? Então a gente ter consciência dessa responsabilidade, né? sim, A nossa sim, mudança, né, de sim. pensamentos e de fazer esse movimento. E o que eu gosto muito, assim, que eu fiz até a maestria e uma coisa que eu utilizo muito comigo, eu acho muito, muito, muito especial, é a possibilidade do subconsciente traduzir algo para você, né, uma Sim. mensagem. Nossa, eu acho muito especial isso. Eu Aham. falo para os colegas que não fizeram a maestria, gente, é muito especial, porque aí é uma cólica, um dia se acorda com uma dor estranha, se vai lá e pergunta, e vem aquilo que se precisa, né? E aí Aham. se faz o equilíbrio, se fala, nossa, era isso aí mesmo, né? Sim. Então eu acho muito bacana. É, E, e eu também te vi do começo do curso até o final da sim, maestria, né? sim, Você se transformou. sim, com Foi certeza. tão bom ver isso, né? E a gente chega Eu, no curso, né, sim, Beth? A gente vai ouvindo um, o outro fala, nossa, eu gabarito todas as crenças, né? Porque aí aham, até chegar a roda a gente, é merecimento, inferioridade, é isso, é aquilo. Fala, nossa, o que que eu vou aham, falar? Eu vou falar, olha, eu tenho tudo isso aí, né? aham, Mas aham. eu levei muito a questão do meu corpo, mas assim, muitas crenças, né? Outra situação que eu acho muito bonito no Psyche da gente trabalhar é mudar a percepção do estresse do que foi Sim, vivenciado, né? sim, Uma das coisas sim, que eu levei e que eu observo nos parceiros, assim, que sempre alguém tem uma história de, claro, o trauma, porque aí já vem a buscar, né, trabalhar isso, e se às vezes a pessoa ela já está ali naquela situação já com o copinho transbordado, né? Então ela já vem com vários traumas, mas poder transformar a percepção do estresse, né? sim, Algo que sim, você viveu sim, acontece ou pode acontecer, porque a gente vive às vezes no lutar ou fugir, né? Naquele medo imaginário. E eu sofri bullying quando eu era criança, né? Eu sou do interior de Santa Catarina e meu pai é descendente ucraniano, então eu falava mais ucraniano do que português. A minha mãe, no interior, eles usam o R, né? O R. E aí eu aprendi a falar assim. E a uhum, criança, ela aprende com os pais, né? A língua mãe ali. E quando eu fui para a escola, a professora, ela já começou a fazer um bullying com o meu sobrenome, né? É balão, balão, bala. E aí era a época do ditado na frente dos alunos e ela me dava só palavra com R. uhum. E aí ela falava, ela ria, os alunos riam, né? Então, assim, e isso eu levei lá no curso, né? E foi muito transformador para mim. Sim, E aí, quando sim, chegou na maestria,
eu me senti uma borboleta, que eu poderia conversar com a Beth. Exatamente. As coisas, eu me Exatamente. senti assim. É. Eu falei, eu posso falar, né? Sem ter o medo de ser julgada, né? Eu posso falar, e tá tudo bem se eu falar algo errado, a gente está aqui aprendendo. Sim. Então foi muito transformador para mim, porque sim, e fez as coisas bem mais leves, né? bem Hoje mais alguém hoje me perguntou, né, da ideia do Psyche para explicar, né? E a Sim. pessoa disse assim: eu ouvi que é um processo que apaga a memória da gente. Eu digo: não apaga as crenças. Ela transforma de uma coisa para outra, como você disse. Como seria diferente hoje do que já foi no passado, né? Ou seja, do que você deseja na sua vida. As então, pessoas falam interessante, muito né? isso, eu não vou mais ter crenças, eu não vou... Eu falo, olha, você vai transformar, né? Sim, aquilo que te limita, né? Você vai transformar. Vai transformar em crenças que te apoiam, né? Apoiadoras, certo? isso. Certo. Então, querida, te agradeço. Eu que podia agradeço, falar você Beth. fazer 3 horas de gravação. Sim, eu gosto de falar. Eu estou adorando. Eu bem apaixonada pelo Psyche. Sim. Agradeço você profundamente. Você fala novamente seu nome, onde é que você está, para o pessoal te procurar, né? Que as pessoas geralmente procuram, gostam do que você tem a falar, e aí vão te procurar, né? Eu sou a Gislaine, né? Eu trabalho com Psyche em Florianópolis. Floripa, né? Ok. Eu vou te marcar lá também, o pessoal vai te encontrar, que eu vou marcar seu Instagram lá. Ok. E espero vê-los novamente em maio, né? Eu pretendo ir para o retiro, né? Vem sim, quero te ver. Quero ver todo mundo. Te agradeço, muito obrigada.